Então, beleza, agora tá gravando. Então, pessoal, olha, após essa. Nós temos uma aula apenas hoje, né? Acredito que a gente vai conseguir falar apenas sobre relevo e a geologia do continente africano. E gostaria que vocês fizessem atividades do caderno de mapas da página 68 e 69, tá? Vamos para casa para a semana que vem. Tá lá no AVA também. E acredito que os professores devem corrigir isso daí no presencial durante a semana que vem, porque segunda-feira nós temos 2 aulas. Então, vou continuar o conteúdo e no presencial eles devem corrigir essas páginas aí, tá? Eu queria pedir para Quais todo mundo. páginas, professora? Oi? Quais páginas? 68 e 69 do caderno de mapas. Ah, tá, obrigada. Tá? Eu vou pedir para todo mundo ligar a câmera, que é o procedimento padrão, para todo mundo ligar e eu poder ver vocês aí. Então, beleza. Vamos começar aqui. Então, pessoal, o continente africano, a nossa SD, né, os professores do presencial, eles já começaram a falar sobre regionalização, vocês já têm uma ideia aí da extensão do continente africano. É um continente muito extenso, tanto em termos de latitude, né? Nós temos áreas do extremo norte da África, pega ali áreas temperadas, áreas ali, né, subtropicais, a região do Maghreb, temos regiões tropicais, equatoriais, e lá na África do Sul também subtropicais, ou seja, é um país de grandes extensões latitudinais e também longitudinais. É tanto que o continente africano ele está nos 4 hemisférios, né? Norte, sul, no hemisfério ocidental e no oriental também, uma pequena parte ali da África, ali na porção mais ocidental, está a oeste do meridiano de Greenwich. E por causa dessa grande extensão territorial, logicamente, as características físicas, geográficas, clima, relevo, geologia, tudo isso vai ser bem diversificado, promovendo ali paisagens bem diversas. Então, nós temos, por exemplo, o maior deserto do mundo, quente, né? Está no Saara. O Nilo também, que é um dos rios mais extensos e volumosos do planeta. Temos florestas equatoriais ao longo das margens ali do rio Congo e outras paisagens também. Vamos entender como que é essas paisagens. Aqui, vamos nos aprofundar um pouco sobre a tectônica de placas no continente africano. Então, nós sabemos que desde a 6ª série, né, vocês estão estudando tectônica de placas, nós sabemos aí que todos os continentes estavam unidos há 200 milhões de anos atrás, e a partir de um momento essa crosta começa a se fragmentar e a se expandir, a deriva continental. Em determinado momento, essas placas elas podem se chocar, convergir ou divergir, se afastar uma da outra. E lá no continente africano nós temos algumas situações bem interessantes, porque nós temos a fragmentação da placa africana em 2 partes. Então nós vamos ver como que isso acontece, né? Essas placas elas ainda estão em movimento. Aqui onde está essa setinha vermelha, né? Nessa área que eu circulei aqui, ó, a placa africana. Tá vendo que o continente africano, os limites aqui, ó, políticos, né, do continente africano, lá na porção ali oriental, ela está fraturada, né, está sendo cortada, rompida, ou seja, a placa africana está sofrendo uma ruptura, e é possível ver isso na paisagem através do Rift Valley, que nós vamos estudar
como que ele acontece, quais são as consequências desse rifteamento na paisagem. Inclusive, a continuidade desse rifteamento aqui, ó, prevê a formação de um novo mar, que é o mar Jafar, né? Vai surgir aqui, bem na porção oriental aqui do continente africano. O que acontece lá no subsolo, né, africano? Nós temos, pessoal, que há em torno ali de 2.900 quilômetros de profundidade, nós temos o manto. Esse manto ele possui um movimento, né? Esse movimento que dá o deslocamento dessas placas tectônicas. Então, nós temos uma grande câmara magmática lá embaixo da crosta terrestre. Em algumas partes do planeta, né? Essa crosta ela é mais fina, outras ela é mais espessa. Mas em determinado ponto, essa câmara magmática pode pressionar a crosta terrestre, fazendo com que o magma extravase, né? Extravase na forma de vulcões. E daí nós temos um processo de rompimento dessa placa e afastamento, né? Então vai se afastar, formando uma grande fratura, né, geológica entre esse terreno que era único, agora virou duas placas, né? Então é justamente isso que acontece lá na África, né? A câmara magmática está pressionando a crosta, formando trincas, formando falhas que na geologia, né, nós chamamos essas falhas ativas relacionadas à divergência de placas, afastamento, de Rift Valley. Então, aqui, ó, nós temos um esquema. Esse esquema aqui tem uma numeração, né? Uma numeração aqui que identifica as fronteiras dessa placa africana, que é essa placa maior, onde ela está se convergindo, onde ela está se divergindo, e onde está formando novas placas ali. Então, quando a gente olha a letra A, nós temos o norte da África, já ali na fronteira com o mar Mediterrâneo, está em vermelho, tá vendo? Vermelho significa convergência, no caso ali, convergência de placas, ou seja, as placas estão se encontrando. Toda vez que nós temos convergência de placa, os impactos geológicos são maiores, né? Os abalos sísmicos, os vulcões são mais intensos, pode ocorrer maremotos, pode ocorrer fossas oceânicas. Então, toda vez que nós temos convergência de placas, nós temos incidentes geológicos mais intensos. Então, aqui no A, nós temos, por exemplo, a placa euroasiática, que está ali na fronteira do mar Mediterrâneo, em convergência com a placa africana, formando ali as cadeias montanhosas dos Atlas, né? É uma cadeia montanhosa, nós vamos ver daqui a pouco falar sobre ela. Ela está em constante elevação, né? De forma lenta, mas ela está ocorrendo. O ponto B, aqui, ó, já entre a África, né, e a Índia, mais a leste, nós temos ali a placa africana em divergência, se afastando da placa indo-australiana. Então, outra divergência. Beleza. Então, o ponto B aqui, divergência. O ponto C, nós temos também lá no meio do Oceano Atlântico, a placa africana se divergindo com a placa sul-americana. O ponto D, aí que tá, né? Nós temos essa questão que é importante a gente entender que ela pode ser cobrada em algum momento para vocês. O ponto D, ele está em divergência, a placa africana está em divergência com a placa arábica, né? Se afastando. Beleza, forma o Mar Vermelho ali. Então, na divergência, formou o Mar Vermelho. O problema é que essa falha, ela tem uma continuidade, né? Ela está se estendendo
adentro ali do continente africano, né, até o sul da África ali, né? Então é o ponto E. A placa africana, que é aquela placa maior, ela está sofrendo uma ruptura, né, que vai desde o chifre da África e vai até o sul da África. E nesse ponto nós temos ali a formação de a quebra da placa africana formando duas. Eram uma, agora são duas. E daí nós denominamos, vocês podem encontrar essa denominação, agora a placa africana sendo como placa de Núbia, placa africana ou Núbia, e placa da Somália, que é essa que está se formando mais a leste, né, do ponto E aqui. Então, o ponto D aqui, nós temos a divergência placa arábica com placa africana, a continuidade desse movimento de divergência, ele atinge até o sul do continente africano, trincando, fraturando, rifteando o continente africano, formando uma nova placa aqui, ó. Né? Então, agora a placa africana ela está dividida, né? E daí nós denominamos placa de Núbia a oeste e placa da Somália a leste. Tá? Aqui, ó, de modo mais específico, essa imagem mostra desde o norte lá, o nordeste, né, da África, a região do chifre africano, nós temos ali o rifteamento. Esse rifteamento, ele ocorre de forma constante, né, tem momentos que ele acontece visivelmente, né, tem até reportagens da mídia ali falando, né, uma grande vala se abriu em 2010. Esse movimento, né, de ruptura, ele pode acontecer de forma mais visível, mas ele é constante, ele é mais lento, né? O afastamento dessa placa de Núbia com a placa aqui da Somália, ele acontece lentamente. Essa numeração aqui na imagem é a velocidade de deslocamento de divergência, 4 centímetros por ano, 3 centímetros por ano. Em cada ponto nós temos uma velocidade específica, mas ela é constante. E vocês podem observar que ao longo dessa fratura, né, do rift, ocorre ali na separação um rebaixamento, né? E dentro desse rebaixamento aqui, ó, forma-se uma depressão por onde as águas adjacentes, rios, lagos, né, vão depositar suas águas aqui, formando o que nós chamamos de lagos tectônicos, tá? Porque é um lago provocado por um agente geológico, né, ativo ali. Então, nós podemos dizer o seguinte: o continente africano ele está se separando lentamente, formando novas pequenas placas tectônicas na região que se estende do Rift do leste africano, próximo ali à Etiópia, à Somália, lá na região ali nordeste ali da África, nós temos a região do chifre africano, que é aquela região ali da Etiópia, da Somália, e essa falha, essa trinca, esse rift ativo, né, formado a partir da divergência dessas placas, ele atinge até Madagascar. Esse aqui, que está aqui nessas listras, né, é Madagascar, ilha de Madagascar. Inclusive, alguns estudiosos, pesquisadores, prevêem que, inclusive, Madagascar ela vai ser fragmentada também em outras ilhas. Ela vai passar por esse processo ali de rifteamento também, porque essa região toda ela está como se fosse despedaçando e se divergindo. Então, se perguntarmos lá, se alguém perguntar lá na prova, caiu para a prova de vocês, o que está provocando, né, o surgimento dessas novas placas tectônicas é a divergência, né? Nós temos uma maior divergência ali, um rift africano, que forma-se ali na costa
leste da África, mas ele está em contínuo processo, né? Ele sempre está ocorrendo de forma lenta e ele pode ali futuramente formar um novo mar, que é esse mar aqui, ó, o Mar de Afar. Vai deslocar toda essa porção leste aqui da África, desmembrando, né? Formando aqui o Mar de Afar. Tranquilo? Aqui, ó, vocês estão vendo que nessa nova placa que surgiu aqui na costa leste da África, tem um ponto azul aqui, tá vendo? Esse ponto azul aqui é o Lago de Vitória. O Lago de Vitória é esse lago aqui tectônico. Ele está bem embaixo dessa setinha vermelha aqui, ó. O Lago de Vitória, ele se formou a partir da continuidade do Rift, né? Do Rift africano. E hoje o lago já existe, né? Mas futuramente ele vai passar a permanecer nessa nova placa que vai surgir aqui. Esse que é o Lago de Vitória, que é um lago tectônico. Então, aqui, uma outra imagem também sobre essa região aqui, né, do Rift africano, Rift Valley. Essa falha, ela surge lá no Golfo do Aden, aqui onde que está essa bolinha aqui, ó. Nós temos aqui o triângulo, essa região chamada de Triângulo de Afar. Ela está aqui nos limites entre a placa arábica e as outras subplacas, né, placa africana e placa da Somália. Então, existe uma força de divergência atuando aqui, né? Essa força, ela percorre ali aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão, chegando até lá no sul do continente africano, e futuramente vai separar essa porção territorial aqui da África, formando o Mar de Afar. Essa região aqui, ó, também ela é conhecida ali como o chifre da África, né? Região da Somália, da Etiópia, chifre da África. E esses lagos que se formam, né? Eles se formam em função, como eu falei, forma-se uma depressão, né? Com a divergência dessas placas, forma-se um espaço ali no meio, né? Uma depressão. E dali nós temos as águas provenientes da região vão se alocar nessas terras mais baixas, formando os lagos, né? Não somente o Lago de Vitória, mas tem outros lagos em formação aqui. Os vulcões, né? As atividades vulcânicas, embora elas sejam mais intensas na convergência de placas, ou seja, onde que tem convergência de placas, os vulcões são mais intensos, a atividade sísmica é mais intensa, mas na divergência também ocorre, né? É isso daqui, essa imagem aqui que nós vimos anteriormente, né? Essa aqui, ó, tá divergindo, olha a setinha, ó. Elas estão em sentido opostos. A câmara magmática está pressionando a crosta, que está se fraturando, formando rift na paisagem, e esse magma vai extravasar na forma de vulcão. Então, na divergência, eu também tenho vulcões. Então, ao longo de toda essa falha, tá vendo? De divergência, eu tenho formações de vulcões. É uma região instável, né? Por causa da divergência. Então, aqui, vamos numerar aqui as placas e os fenômenos, né? A 1, placa arábica, ela está em divergência com a placa africana, que é a 2, que é a maior. Só que nós sabemos que a placa africana, que é maior, ela está se subdividindo. E nessa nova subdivisão aí, que, né, nós nem estaremos mais aqui, daqui milhões de anos, né? O 2 será a placa de Núbia, e a 3, a placa da Somália. E essa linha de vermelho aqui, ó, é a linha de ruptura, de divergência, formando ali depressões e lagos tectônicos. Tranquilo?
Então, aqui nós temos um rift lá no Quênia, né? É visível na paisagem, é notável, né? Já tem causado ali alguns danos, principalmente para regiões agrícolas, porque só é perda de terras, né? Para outras atividades. Não tem como conter esse movimento. A expansão desse rift vai ser ocupada por águas, formando lagos como esse daqui, que é o Vitória. Quando nós observamos, pessoal, o mapa de atividades sísmicas e vulcânicas do continente africano, de forma generalizada, nós podemos identificar duas regiões mais intensas, que é essa região de divergência, que é do Rift Valley, que está ali mais na costa ali oriental da África, né, com atividades vulcânicas, esses pontinhos pretos são vulcões, eles estão relacionados à divergência de placas. E lá no norte da África, na região ali do Maghreb, na região ali das cadeias montanhosas dos Atlas, que é convergência de placa euroasiática com a africana. Aqui, na porção leste, né, oriental do continente africano, nós temos o pico mais elevado ali da África, que é o Kilimanjaro, 5.800 metros de altitude. Então, agora que nós identificamos, né, como que funciona essa questão da geologia, né, das tectônicas de placa da África, vamos aqui identificar o relevo, né? Relevo, planalto, planície, depressão. As montanhas nós já vimos que está lá na porção norte, né? O relevo, pessoal, de forma geral, na África, ele é formado principalmente por planaltos, né? Planaltos, né? Alguns autores geógrafos identificam planaltos com áreas maiores, superiores a 200 metros de altitude. São áreas onde nós temos processos erosivos predominantes, né? Então, são áreas que estão sendo desgastadas pelos agentes do intemperismo, vento, sol. Então, predomina esse relevo de planalto na África, tá? São terrenos ali que variam entre 500 a 1.500 metros de altitude. É um relevo de planalto bastante desgastado, e entre esses planaltos que predominam ali no continente africano, nós temos as planícies. As planícies, elas estão localizadas em áreas litorâneas e ao longo das margens dos principais rios, né, nas bacias hidrográficas. Então, nós temos ali planícies extensas no litoral, né, ao longo dessas bacias hidrográficas, dessas planícies fluviais, nós temos atividades agrícolas e uma grande concentração de população, né? Porque próximo aos recursos hídricos, né, você tem a possibilidade maior ali, atividades econômicas, prosperidade, enfim. Dúvidas? Não. Por enquanto não, professora. Certo. Então, olha aqui, esse mapa aqui, ó, é do relevo dos planaltos, né? Falei com vocês que o continente africano predomina planaltos, áreas mais elevadas, né? Áreas que estão sofrendo processo de desgaste. Então, nós podemos compartimentar esse continente africano em 3 porções. Planalto setentrional, mais ao norte, né? Daí nós temos o deserto Saara. Olha, observe que quanto mais a tonalidade marrom se apresenta no mapa, maior é a altitude. Mais verde, menor a altitude. O verde são as planícies. O marrom são os planaltos. Se nós vemos esse mapa aqui,
predomina o marrom, predomina os planaltos, mas nós podemos ali, ainda assim, identificar 3 regiões planálticas. O Planalto Setentrional, que é esse que está mais ao norte, nós temos o deserto Saara, as cadeias montanhosas aqui dos Atlas. Nós temos o Planalto Centro-Meridional, nós vamos falar sobre ele, e o Planalto Oriental. O Planalto Oriental é justamente essa parte que nós falamos do Rift, que é uma região geologicamente mais ativa, que está sofrendo ruptura, né, da placa. Então, é uma área aqui onde nós temos alguns planaltos importantes, algumas áreas elevadas importantes. Começando aqui com o Planalto Setentrional, então nós temos a cadeia montanhosa dos Atlas, nós já vimos, né, a região da África, onde existe convergência de placas, é exclusiva dessa região aqui, onde a placa africana converge com a placa euroasiática, formando a cadeia dos Atlas. Essa cadeia montanhosa ela atinge em alguns pontos até 4.000 metros de altitude, e ela abrange ali alguns países, né, que é a região do Maghreb, né, nós classificamos esses países aqui, Marrocos, Argélia e Tunísia, região do Maghreb. Essa região do Maghreb, que está na fronteira aqui com o mar Mediterrâneo, ela possui algumas características de clima, umidade, né? Está próximo do mar Mediterrâneo, então tem umidade, condições pedológicas de solo que são aptas para a agricultura. Então, aqui nessa região do Maghreb, nós temos uma atividade agrícola bem desenvolvida, né? São países que têm um grau de desenvolvimento maior, muito em função dessas condições naturais ali que favorecem a agricultura. Lógico que não é em cima, né, da cadeia montanhosa. Nós estamos falando de áreas que estão ali na fronteira com o mar Mediterrâneo, que abrange esses países ali, Tunísia, Marrocos e Argélia. Então, aqui, os rios, né? Olha aqui. Esse aqui é o norte da África ainda, tá? Observem que essa imagem aqui, ó, dentro do quadradinho aqui, tem uma área em marrom e áreas verdes, né? E os cursos d'água. A área marrom é o relevo, né? Áreas mais elevadas. E a partir dessas áreas mais elevadas, nós temos os cursos d'água. Isso aqui é o divisor de águas, né? Essa área em marrom aqui. Então, a partir dessas vertentes, desse relevo aqui da cadeia montanhosa do Atlas, nós temos alguns cursos de curta extensão, né? Que vai desembocar lá no mar Mediterrâneo. Planalto Setentrional, então, nós temos aqui, ó, essa setinha aqui de cima, Planalto Setentrional. O que é que se destaca, né? A cadeia montanhosa do Atlas, que é uma cadeia montanhosa recente, né? Os relevos que estão em formação, né? Oriundos principalmente da convergência de placas, são relevos terrenos recentes, modernos, né? Datam ali do Cenozoico do período terciário, né, de 200 milhões de anos para cá. Isso é pouco recente, por quê? Porque o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos, então 200 milhões de anos, né, foi ontem. Então, são terrenos formados recentemente e continuam em formação, assim como o Rift Valley aqui no Planalto Oriental, né, está em constante formação. Então, o oceano que está surgindo aqui, ó, é recente, né? É novo. Nem está no projeto ainda, né? Nem oceano ainda, está no lago. Mas é recente, são terrenos recentes, modernos. Né? E o Cenozoico são datações mais recentes.
O Planalto Meridional, mais aqui, centro-meridional, né? Mais ao sul e aqui na região central. Nós temos também predominante ali planaltos, são áreas ali também de 500 a 1.500 metros de altitude. Aqui nós temos nós vamos falar sobre hidrografia, provavelmente na próxima aula. Nós vamos falar das bacias hidrográficas do Congo, do rio Níger, do rio Nilo. Aqui nesse planalto centro-meridional se destaca aqui o rio Nilo e também o Monte Drakensberg, que está aqui ao sul, na África do Sul, né? Vamos falar um pouco sobre ele também. Aí, olha ele aqui, né? Lindo, né? Ele se desenvolve aqui na porção sul oriental, né? Ele possui cerca aqui de 1.000 quilômetros de extensão, né? Barrando umidade que vem do Oceano Índico. Tanto que mais adentro nós temos o deserto do Kalahari. Ele está bem aqui ao sul, né? Na África do Sul. Muito bonito o Planalto ali. Se destaca dentro do Planalto Centro-Meridional. E os planaltos orientais aqui, ó, nós temos uma região instável geologicamente, como nós começamos ali no início da aula, com destaque do Planalto da Etiópia, mais ao norte, e a região ali do Planalto dos Grandes Lagos, mais aqui no centro-sul desse Planalto Oriental. O que marca esse Planalto Oriental? O Rift Valley, né, com formação de lagos aqui nessa região mais elevada. Região de divergência de placas, tá? Não são cadeias montanhosas, são relevos ali elevados, formados a partir da divergência de placas. Além do Lago Vitória, nós temos o Nyassa e outros menores também. Aqui o Lago Vitória. Tem o Lago Tanganyika, Nyassa. Aqui, esse lago, ele ocupou uma depressão, né, formada por essa divergência de placas, por esse movimento de divergência, e as margens desse lago nós temos a nascente, uma das nascentes do rio Nilo. Se a gente observar aqui, ó, na região do chifre africano, que é essa região que é o Nilo Azul, Nilo Branco, né, o rio Nilo, ele deságua lá no Mar Vermelho, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, né? Ele tem duas nascentes, no Nilo Azul e Nilo Branco. E esse Nilo Branco está bem ali nas vertentes do Lago Vitória, que é esse lago, ali vulcânico, né? Geologicamente falando. Esse rift, né? Ele se formou há 4 milhões de anos. Esse lago, desculpa, ele é o maior lago do continente africano, o maior lago tropical do mundo, ou seja, né, se a gente pegar todas as áreas tropicais, é o maior lago tropical do mundo e o segundo maior lago de água doce do mundo, em termos de área e não de volume. As áreas de planície, elas são pequenas, né, dentro do território da África, são áreas de menor extensão, elas se localizam principalmente nas zonas costeiras. A maior parte do território da África ela é formado por planaltos, tá vendo? Essa imagem aqui, com destaque para alguns montes, né? Planalto de Bié, Monte Adamaoa, Planalto dos Grandes Lagos, Planalto da Etiópia, os Montes Drakensberg aqui, ó, no sul, né, na África do Sul. Então, predomina esse relevo mais elevado.
E às margens dessas áreas mais elevadas, nós temos aí as nascentes dos principais rios, né? Aqui no Monte Adamaoa, por exemplo, nós temos aqui a nascente do rio Níger, né? A nascente do rio Níger vai ser aqui na Guiné, e ele vai desaguar aqui nesse golfo. Ele desvia, né, esse curso d'água. O Planalto dos Grandes Lagos, nós temos também o Rio Nilo. Então, nós temos essas formações aí. Vamos começar agora a falar sobre... nós vamos falar também sobre o Canal de Suez, estreitos, né, que são importantes também. Mais aqui embaixo, cadê? Só um minuto aqui, ó. Então, aqui, quando nós pegamos aqui o mapa do continente africano, nós podemos identificar alguns estreitos, golfos e canais. Então, nós temos aqui o Estreito de Gibraltar, que liga aqui a África com o continente africano, europeu, né? Ele tem ali 15 quilômetros de extensão, muito vigiada essa fronteira também, por causa das migrações, né, ilegais. O Canal de Suez. O Canal de Suez, alguém sabe da importância dele? Né? Sempre nós escutamos aí na internet. Qual que é a importância do Canal de Suez? Ele possibilita uma passagem mais rápida da Ásia para a Europa. Não tem que dar a volta. Isso, não tem que dar a volta no Cabo da Boa Esperança, corta caminho aqui, né? Principalmente para drenar os produtos ali que vêm do Oriente Médio, né? A produção ali de combustíveis fósseis, que passa por esse canal para abastecer o grande mercado consumidor europeu de mais de 300 milhões de pessoas. Então, é um canal importante, né? Ele foi inicialmente construído pela França e hoje ele é do Egito. Golfo da Guiné, o D, e a ilha de Madagascar, em C. É uma ilha também com um relevo bastante elevado, né? Com altitudes bem elevadas. Outra questão que nós podemos observar também, geograficamente aqui no continente africano, é a posição, né? O Equador, a linha do Equador, ela passa bem no centro aqui da África, né? Bem aqui no Golfo aqui da Guiné, nós temos aqui, então, bem no centro do continente africano. Mais ao norte, nós temos aqui o Trópico de Câncer, ou seja, o Maghreb está localizado em áreas temperadas, áreas subtropicais, então nós temos aquele tipo de clima, né, estações definidas. E o África do Sul também, áreas subtropicais, né, áreas temperadas. A maior parte do território africano se encontra em áreas tropicais. Vocês viram a regionalização, né, lá na página 176, nós temos uma subregionalização, o norte da África, o Sahel africano, que é uma região mais seca, o deserto do Saara, né, o maior deserto quente do mundo, onde encontram-se ali os piores indicadores socioeconômicos, mas é uma faixa, né, não é toda a África que possui essas condições precárias, né, em termos socioeconômicos, e a África subsaariana, que pega aí boa parte de áreas tropicais. Então, a hidrografia, né? A hidrografia está lá na página 179. Tá? 179 a
179, só tem uma página também. Mas nós vamos aprofundar aqui um pouco mais sobre essas bacias hidrográficas. Como nós vimos, né, no relevo predomina planaltos, como é que vai ser a geografia ali desses rios? Como que eles vão se comportar? Qual que seria o uso possível econômico desses rios, pessoal? Vai ser o quê? Vai ser navegação, vai ser produção de energia hidrelétrica. O que que nós vamos ter ali a partir, o que que o relevo pode definir de uso para essas bacias hidrográficas? Eu acredito que seja mais para produção de energia. Professora, irrigação seria o caso, como foi no Rio Nilo? Sim, a irrigação é possível independente do relevo, né? O desvio de água para a agricultura ela pode acontecer tanto em rios de planalto ou rios de planícies, mas nós vimos que os rios africanos eles correm principalmente em planaltos, que são áreas com maior variação de altitude, né? E em função disso, nós temos mais quedas d'água, né? Então, a navegação, por exemplo, ela pode acontecer em alguns trechos, mas na maior parte não tem esse potencial, né, de navegação. O maior potencial vai ser de produção de energia hidrelétrica e de irrigação, né? Irrigação também para atividades ali agropecuárias. Transporte em menor quantidade por causa dessa geografia, desse relevo aí. Então, aqui, ó, nós temos, observem aqui, ó, linha do Equador, Rio Congo, né? Ele nasce aqui na região central da África e vai desaguar lá no Oceano Atlântico. É uma região muito próxima do Equador, florestas equatoriais, tal como o rio Amazonas, tal como a floresta amazônica. Então, nós temos essas características semelhantes, né? Até porque, né, eram unidos, né? Antes ali da fragmentação da Pangeia, que é o grande continente, né? Então, nós temos na mesma linha latitudinal esses dois rios, o Congo e o rio Amazonas. O rio Níger, mais ao norte, e o rio Nilo, mais na porção ali oriental, que vai desaguar no mar Mediterrâneo. Então, vamos ver aqui o que cada um tem de potencial, de características. O rio Congo, como eu falei aqui com vocês, ele deságua no Oceano Atlântico, ele tem um potencial para produção de energia hidrelétrica, né, nós vimos um predomínio de planaltos. Só nessa bacia do Rio Congo aqui existem mais de 40 usinas hidrelétricas instaladas. Então, um grande potencial para a produção de energia. Já na África Ocidental, né, o rio Níger aqui, ó, ele é importante para a agricultura e produção de energia também. E mais o seu delta, mais aqui no Golfo da Guiné, aqui mais embaixo, nós temos aqui regiões com riqueza de petróleo, né, bacias petrolíferas, mas no que diz respeito ao curso d'água, nós temos um grande aproveitamento para a agricultura, até porque uma parte desse rio passa pelo Sahel africano, que é aquela parte mais seca, né, mais condições ali geograficamente piores para a ocupação humana, mais difíceis, né, áreas anecúmenas, e o rio Níger passa uma parte pelo Sahel africano. Mali, por exemplo, não tem saída para oceanos e faz um bom aproveitamento desse rio para a agricultura, principalmente no delta, viu? É onde ele deságua, nós temos uma grande aglomeração populacional aqui.
Aqui na porção já do Nilo, né, no Planalto Oriental, nós temos lagos e lagos tectônicos, e também aqui o Rio Nilo, né, como eu falei, deságua aqui no mar Mediterrâneo. Então, aqui o rio Níger, ele nasce aqui na fronteira da Guiné, com Serra Leoa, atravessa 5 países, ele tem potencial para agricultura e produção de energia, ele passa aqui no Mali, ele tem um grande aproveitamento, depois ele vai contornando aqui os planaltos até desaguar aqui no Golfo da Guiné. Seu delta, tá vendo? Ele deságua em delta, né? Delta, lembra do delta da matemática? Né? O triângulozinho, o rio de Foz em delta. Verdade. O rio em Foz em delta, ele deságua, né? Ele acumula sedimentos, ele vai levando sedimentos, ele acumula sedimentos, aí chega um determinado ponto que, para desviar desses sedimentos, não consegue transpor esses sedimentos, ele vai contornar e desaguar ali no oceano em forma de delta. Até que horas que é nosso horário? Já Até 45. 11h45. Ixi, tô achando que é 50. Então, pessoal, segunda-feira a gente continua com